Hoje nós vamos estudar Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Como é o sinal de Josué? Assim é o sinal de guiar. José é um J que guia. J. Muito bem. Josué, aquele que guia. Antes de Josué guiar o povo de Israel, alguém estava guiando o povo, que era Moisés. Moisés guiou o povo desde a saída do Egito, libertando o povo do Egito e guiando por 38 anos, e a gente fala 40 anos, porque a Bíblia também fala 40 anos, né? Pelo deserto. E Josué esteve com Moisés durante todo o tempo. Ele era um auxiliar da liderança de Josué, e ele foi de Moisés, e ele foi aprendendo, Josué foi aprendendo com Moisés como liderar o povo. Mas ninguém aprende simplesmente a guiar um povo e sai guiando o povo. Precisa ter uma orientação de Deus. E Josué teve essa orientação de Deus, e agora Moisés já havia morrido e Josué vai guiar o povo sozinho, quer dizer, sozinho sem Moisés. E Josué não guia o povo pelo deserto. Moisés leva o povo até as proximidades do Jordão, Rio Jordão, e o povo vai ter que atravessar o Rio Jordão e conquistar as terras. E é nesse contexto que Josué entra com mais liderança. Josué vai guiar um povo para entrar numa terra onde ele já tinha entrado. Vocês lembram disso? Ele entrou como espia, mas agora ele vai entrar vitorioso com o povo de Israel. E ele recebe as instruções do próprio Deus de como entrar naquela terra. E ele vai ter que instruir o povo e vai ter que conduzir o povo de tal maneira que ele faça o domínio de toda aquela terra. E não era fácil dominar uma terra que já estava com pessoas assentadas ali. Então havia vários povos que já moravam na terra que nós chamamos de terra de Canaã. Mas Deus diz para Josué que eles tinham que entrar e conquistar todo aquele território. E eles tinham que matar quem estivesse morando ali. Não fique pensando na crueldade de matar pessoas, porque o juízo não é de Josué, o juízo é de Deus. Deus deu para aquele povo de Canaã 420 anos para se arrepender, ou se arrependerem de seus pecados. Mas isso não aconteceu. Algumas pessoas da terra de Canaã, dos povos inimigos, se converteram. E essas pessoas foram poupadas. Algumas pessoas não foram expulsas e não se converteram. E aí eles foram um problema para a nação de Israel. Então estamos nós aqui com um livro escrito há 1400 anos antes de Cristo Jesus, para um povo que vai entrar na terra de Canaã debaixo da liderança de Josué. Isso é um grande exemplo para nós da obra de Deus. Quando você pensa na obra de Deus, não pense apenas nos missionários, pastores, liderança de igrejas e da obra de Deus. A obra de Deus, ela diz respeito a você também, a todos os crentes. Então a compreensão que você precisa ter da obra de Deus é que servos fiéis morrem. Os não fiéis também morrem, tá? Mas servos fiéis morrem e eles deixam brecha. Eles deixam um buraco para ser coberto. Estive visitando o irmão Joabe, que recentemente perdeu a sua esposa, Dona Rose, e estava lá com ele, com o Elvésio, a Sônia e também o irmão Cláudio e Célia Guimarães estavam ali. Alguns conhecem.
Então, eu falei assim, algumas pessoas deixam um buraco tão grande no nosso meio, né? E a Dona Rose é uma pessoa que deixou um buraco grande. E ela não vai ser substituída, mas aquilo que ela fazia precisa de uma substituição. Pessoa alegre, pessoa disposta, pessoa conselheira, pessoa amiga. Então, essa pessoa precisa ser substituída por pessoas com as mesmas funções. Precisa ser substituída com pessoas que sejam alegres, conselheiras, que se preocupam com os outros. Nós precisamos de pessoas assim na obra de Deus. Então, para compreender a obra de Deus, você precisa compreender que servos fiéis morrem e deixam grande brecha. E nesse texto também nós vamos aprender, em Josué 1, que servos fiéis precisam imitar os que saem de cena. Eles precisam imitar antes deles saírem de cena. Para quando eles saírem de cena, já tem alguém que sabe como agir, como fazer na obra de Deus. E também nós precisamos compreender que os servos atuais precisam direcionar o povo, para que eles não fiquem órfãos depois que eles partirem daqui. Então essa é a obra de Deus, que precisa ter peças de reposição. Então nós precisamos ter peças de reposição, peças humanas, né? Pessoas que substituem a outros. Aqui nessa igreja tem várias pessoas que têm essa qualificação de substituir outras pessoas. Talvez vocês já estejam fazendo isso com certeza, substituindo alguém, ou treinando pessoas para substituírem outras. A obra de Deus não pode parar. Nós precisamos sim de ter pessoas que substituam umas às outras. Estava conversando com meu irmão Anderson sobre uma igreja, né, Anderson? Que é uma igreja que está passando por alguma dificuldade, porque não tem peça de reposição. É uma igreja que, se não acontecer um milagre, é uma igreja que tem que fechar as portas. E às vezes acontece, se pessoas moram em cidade dormitório, sabe cidade dormitório, né? Pessoas chegam, saem, muitos jovens, eles saem daquela cidade para estudar. Então, às vezes igrejas fecham mesmo, e não é por causa de heresia, de pecado, mas muitas vezes é por isso, é por falta de pessoas dedicadas. Tem igrejas que têm só velhinhos, pessoas bem velhinhas, e é bênção que aquelas pessoas chegaram até aquele momento, mas as igrejas precisam ter toda a categoria de pessoas e toda a faixa etária. Eu me lembro quando começou o movimento de igreja de jovens, por exemplo, uma na Lins de Vasconcelos, em São Paulo, lugar onde eu passava todos os dias, né? Aquela era uma igreja de jovens. O pastor de jovens agora tem mais de 60 anos. E aqueles jovens ali agora são quarentões, cinquentões. As crianças são quarentonas agora, né? Então já não é mais aquela igreja de jovem. Eu gostaria de perguntar para eles, e agora? Que tal todo mundo sair daí e ficar só a igreja de jovem? Não, eles cresceram, eles se estabeleceram. Então agora acho que eles estão aprendendo uma coisa: uma igreja não é composta só de jovens. Os jovens envelhecem. Uma igreja é composta de todas as faixas etárias. Os irmãos creem nisso, né? Então é uma grande alegria ter pessoas como José Hélio na igreja, né? Não está aqui, está lá. Mas tem a dona Érica também, né, dona Érica? Isso. É uma grande alegria.
E nesse meio aí tem pessoas que acham que não são mais crianças e acham que não são velhas. E às vezes são pessoas arrogantes. Nós precisamos de todas as pessoas na igreja. Nós precisamos respeitar o ambiente e respeitar a faixa etária de cada um e nos alegrar e também incentivar uns aos outros para a obra de Deus. Está circulando na internet um vídeo de 2 jovens numa faculdade em Bauru. E elas estão debochando de uma das alunas que está na classe. Porque é uma aluna de 40 anos. É um curso de biomedicina. E no vídeo elas debocham. Uma fala para a outra: Mano, a mulher tinha que estar aposentada. E está na classe com a gente. Deboche. Elas foram procuradas, passaram muita vergonha, falaram que estão arrependidas. Graças a Deus por isso, são jovens, vão aprender. E eu acho que foi uma boa maneira delas aprenderem, passar uma vergonha na internet, né? E a escola também, a faculdade, a universidade foi procurada para saber se vai ter alguma punição para essas 2 jovens. A escola falou que nós não compactuamos com esse pensamento, e não mesmo, né? Tanto é que a aluna está lá na classe, 40 anos, no meio da moçada, e que a escola acho que vai fazer alguma coisa, ainda não disse o que vai fazer com elas. Talvez elas estão dentro de casa desrespeitando os seus pais. Procuraram também a aluna e procuraram uma das sobrinhas daquela aluna, disse a dificuldade que foi para a tia chegar até ali. Ele está fazendo biomedicina, 40 anos de idade, começando agora o curso. A dificuldade, mas a vitória. Então, enquanto uma pessoa está ali vendo a vitória de ter chegado naquela classe, né, naquela faculdade, algumas pessoas estão debochando dela, zombando dela, por ser muito velha. 40 anos. 40 anos é jovem, né? Não, Anderson? Não, Seabra. Jovenzinho. Eles jogaram campeonatos de futsal antes com a molecada de 18 anos. Estamos na final, só lembrando. Até na velhice produzirão, como diz o versículo, até na velhice farão gols, né? É melhor só parar de hoje aí. Falaram, e aí, perguntaram se eu ia jogar, eu falei, eu estou no crepúsculo dos deuses, no declínio dos deuses, né? Fiquei muito triste mesmo, né? Acho que eu vou chorar. Mas não é muito fácil começar a chegar à velhice, né? A Marida não sabe que é mocinha ainda, né, Marida? Mas então vamos ver essa compreensão de servos fiéis morrendo e deixando grandes brechas. Josué 1, versículo 1. Alguém pode ler? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, e o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: O que acontece é a morte de Moisés. Moisés morre. Algumas pessoas talvez passaram batido na Bíblia e acham que Moisés não morreu, né? Mas Moisés morreu. O que aconteceu é que ninguém sabe onde ficou o túmulo dele, porque foi Deus quem o enterrou. Nós não sabemos, ou nunca souberam, né? E Moisés, no final do livro, o livro de Deuteronômio, é relatada a morte de Moisés. E alguns falam, foi Moisés que escreveu sobre a morte dele? Não que não pudesse. Poderia. Porque Deus poderia já dar toda a profecia da morte dele, como realmente deu, mas ele não escreveu sobre a morte dele. Provavelmente quem escreveu sobre a morte de Moisés tenha sido Josué. E Josué está aqui nessa situação em que ele pode se sentir órfão.
Porque quando Moisés estava no ministério dele, o Josué não saía do lado da barraca de Moisés. Ele estava lá sempre, para aprender com Moisés. E agora Moisés morre e Josué poderia se sentir sozinho. E Josué, como servo de Moisés, ainda tinha muitas coisas para aprender. Isso é muito importante. Você, seguindo alguma pessoa, você sempre vai ter o que aprender com ela. Eu me lembro dos meus líderes passados, que foram também os professores e líderes da Marilda, né? Seu Adalberto Denosbeck, seu Roberto Kaminski, né? Seu Bill Moore, e várias outras pessoas, né? Seu Lutero, seu Alton, seu Paulo Carreño, pessoas que a gente tem no coração, mas até o final da vida deles nós tínhamos o que aprender. Nós tínhamos muito que aprender com eles. E quando eles saíram, eu trabalhando com eles ali, já na liderança, mas eu me senti órfão. Falei, puxa, e agora? Agora é você. Agora são os outros. E o Senhor, Ele sempre vai usar pessoas incompletas. Então, tem aquela transição e a pessoa vai aprendendo, mas na hora que ela tem que assumir mesmo alguma coisa, alguma responsabilidade, ela diz, tinha mais coisas para aprender, você não podia ir embora agora. Sempre vai ter. Sempre haverá coisas para aprender. Vocês jovens que ainda têm seus pais, vocês vão sentir quando seus pais saírem desse mundo, vocês vão sentir, eu não aprendi tudo. Eu me lembro uma vez que meu pai gostava de deitar no chão, no tapete, assim, da sala, apagar as luzes e ficar lá, né, pensando, às vezes assistindo alguma televisão. E um dia eu estava em Peniel, falei, agora eu quero conversar com meu pai várias coisas. Aproveitei esse momento, deitei lá com ele também, e comecei a perguntar, pai, conta aí, como é que o senhor conheceu a mãe? Como é que foi sua casa? Então ele relatou para mim a biografia dele toda, eu fui perguntando para ouvir, para aprender várias coisas. E eu aprendi várias coisas dele, foi muito bom. Mas hoje eu sinto, poxa, como é que meu pai conseguiu criar aquela turminha toda, meu pai e minha mãe, 5 filhos no bairro onde a gente vivia, com o dinheiro que ele tinha e não tinha, como é que eles conseguiram? Que mágica foi essa? Então nós estamos aprendendo hoje algumas coisas que os nossos pais nos deixaram. Então a Isabela, tem coisa que você tem que sugar dos seus pais, ainda, né? Alguns tiveram dificuldades e têm dificuldades com seus pais, mas mesmo você que tenha dificuldade com seu pai, seria bom extrair alguma coisa deles, sugar alguma coisa deles, tentar tirar aquela ideia, não gosto dos meus pais, eles não fizeram nada de bom. Eu acho que sim, eles têm algumas coisas boas. Mesmo que você venha de um lar que talvez os pais se separaram, acontece, né? Tem alguma coisa boa ali para aprender. E Josué, pois não, seu Dionísio. E vale muito a pena observar e ouvir nossos pais. Meu pai não era crente quando eu ainda era adolescente, talvez já depois do casado, foi que meu pai fez. Mas até hoje eu lembro de coisas e faço coisas que aprendi com meu pai quando tinha 10 anos de idade. E isso é maravilhoso. Sim. Tenho passado para outras pessoas. Eu lembro um tempo com os jovens lá na beira do rio, ali em Peniel, lá indo para a olaria, e eu dei alguns exemplos do meu pai na minha vida. E
Você sabe que na formatura do ano passado, teve um irmão que chegou em mim e falou: eu nunca esqueci aquele dia, aquelas experiências, tem sido uma bênção na minha vida. Então, quer dizer, vale muito a pena. Não importa que seu pai se seu pai não é crente em Cristo ainda, ore por ele e ouça ele. Vale muito a pena. Obrigado, isso mesmo. E Josué, um homem incompleto, dependendo das experiências de Moisés, e agora não tem Moisés, mas Deus fala com ele. Você nunca estará órfão se Deus estiver dirigindo a sua vida. Versículo 2, alguém pode ler? Deus falando. Moisés, meu servo, é burro. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Deus fala para Josué: Josué, agora é com você, meu amigo. É o jogador lá, banco de reserva. E aí o treinador fala: começa o aquecimento. Ele nem sabe se vai entrar. Então eles estão derretendo lá, de tanto aquecer e nunca entram. Mas ele está pronto. Ele está se aprontando. Aí, 44 minutos do segundo tempo, você vai entrar. Não importa, ele vai entrar. E às vezes resolve. A ordem foi dada. Tinha um jogador que o João Marcos não lembra dele, mas você ia gostar dele. Ele só entrava nessas condições. É o Tupanzinho. E ele resolvia. O Corinthians deve muito ao Tupanzinho. Ele entrava no finalzinho, não é que ele fazia gol? Talismã. Talismã. Talvez você seja o Tupanzinho da obra. Aquele que vai entrar improvável, mas eu quero você. Você está aquecido, você está pronto. Josué, entra aí, entra em campo. Você vai resolver o assunto. Você vai atravessar o povo. O que nem Moisés pôde. Moisés só olhou de cima para a terra, ele não entrou. Moisés não entrou, agora eu vou levar o povo, você vai levar o povo. Olha, Josué poderia pensar: então eu preciso arrumar uns barquinhos aqui, um bote, para atravessar no rio o povo, mas não, ele esperou a segunda ordem. A primeira ordem é essa. Bom, podemos dizer que a primeira ordem é essa: dispõe-se, entra para o aquecimento. Isso já é disposição. Passa o Jordão. Essa é a ordem. Você e todo o povo. Não é para ir sozinho, todo mundo. Então, meus irmãos, aqui você vê um homem incompleto com uma ordem completa. E assim tem Deus feito conosco. Ele dá uma ordem completa, mesmo nós sendo incompletos, incapazes. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés. Deus está dizendo: eu estou com você. Eu vou cuidar de você. Aonde você pisar é seu. A conquista vai depender da sua obediência e fé no que eu estou dizendo. Então o que Josué tinha que fazer? Seguir. Só isso. Só isso. Então a gente fica pensando que não há instrução que vai te ajudar na obra de Deus. Sempre será incompleto. Algumas coisas você vai ter que aprender por você. É o seu momento da história. Faça a história. E Josué tinha apenas que pisar na terra, a começar da água. Tinha que pisar na água. A água ia se abrir, como vocês sabem. E o povo ia passar. E aí era só conquistar. Deus prometeu. Meus irmãos, Deus quer fazer da sua vida uma grande bênção, uma diferença na vida de muitas pessoas. O que você precisa fazer é se aquecer. Esse é o momento. É você se dispor, e quando Deus falar: agora entra em campo, aí você resolve as coisas. É isso que Deus quer, obediência. O restante Ele vai fazer.
E isso é um grande incentivo para todos nós, porque todos nós nos sentimos incompletos. Aquele que se sente completo na obra de Deus ainda não entendeu nada sobre o que é dependência em Deus. Todos nós somos incompletos, precisamos do Senhor. Versículo 4. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Quando eu leio aqui, li também em Gênesis 15 e alguns outros lugares, Gênesis 18, quando Deus fala do território, se você tiver a curiosidade de pegar no mapa bíblico, né? Você vai ver que Israel nunca teve a terra que Deus mandou que teria. Nunca. Porque pega do norte da Arábia, vai pelo canto do mar Mediterrâneo, sobe para o sul do Líbano, vai até onde hoje é Iraque, corta o Iraque no meio, vem pela Mesopotâmia, onde era a Babilônia, e volta de novo para o norte da Arábia. Muita terra. Mas Israel nunca teve essas terras todas. Se eu falasse para você tudo que Deus quer na sua vida, talvez você ficaria admirado. Como o irmão Lewis Sperry Chafer, que era o diretor do seminário Dallas, no Texas, Estados Unidos. Ele escreveu 36 bênçãos que você recebe assim que você se converte. É muito interessante, porque muitos nunca pisaram nessas bênçãos, mas está aí, está disponível. Toda essa terra é sua. Todas as bênçãos que você tem no momento da sua salvação são imediatamente suas. Agora, por que Deus não despeja tudo? Porque Ele quer que você conquista uma por uma. A palavra de Deus diz em Efésios, inclusive, quando você lê Josué, o equivalente de Josué no Novo Testamento é Efésios. Quando você lê Efésios, você vê que toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus estão nos lugares celestiais. Essas bênçãos estão prontas para serem derramadas na vida de cada um. Mas não é só puxar uma cordinha e abre a borboleta, a portinhola e cai tudo assim. Não. Você tem que pegar uma por uma bênção por bênção. Todas são suas, mas você precisa conquistá-las pela fé. Todo esse território é do povo de Deus, mas você tem que ir lá e se apropriar dessa terra. Você tem que tirar os inimigos e colocar sua família ali dentro. É assim que Deus queria que fosse. E muitos não conquistaram. E os que conquistaram, as 12 tribos de Israel, elas ficaram num pedacinho de terra ali. Tudo bem, Deus colocou ali como sede, mas o restante era tudo da nação. E a nação nunca tomou posse de toda a terra. E atualmente Israel, o povo de Israel, está em 3 pedacinhos de terra. No Monte Golã, em Tel Aviv, que é a capital de Israel atual, e também um pouquinho em Jerusalém, só um pouquinho. O povo não tem mais aquela terra. Um dia terá, mas no momento não tem. Isso nos faz pensar que Deus te dá muitas bênçãos, você não se apropriou de nem um pouco delas e ainda está reclamando que precisa mais. Deus quer que você tenha uma vida vitoriosa. Por exemplo, vamos citar alguns terrenos que Deus já te deu, algumas propriedades que Deus já te deu e você ainda não tomou posse. Total alegria. Então, um monte de crente que não tem alegria. É só você pegar para você. Perdão.
Um monte de crente que se sente culpado ainda. Crescimento espiritual. Um monte de crente que ainda não cresceu. Está à sua disposição. A hora que você quiser. Você tem crédito. Resposta de oração. Um monte de crente nem sabe o que é resposta de oração, porque nem passou a orar, nem começou a orar. E aí a gente pode citar, como o irmão falou, 36 bênçãos. Tem gente que nem pisou ainda nessas terras, mas você poderia ter. São suas, não precisa pagar nada. É só recolher essas bênçãos. Mas as pessoas não querem, por alguma razão. Elas estão vendo alguma outra terra que é melhor do que a terra de Deus para a sua própria vida. Desde o deserto até o grande rio, tudo é de vocês. Versículo 5, alguém pode ler? Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Ninguém vai derrotar vocês. É só entrar ali e pegar dos frutos daquela terra e pegar toda a terra e tirar os inimigos dali. Tem a minha autorização. Deus está dando autorização. É só chegar. Mas o povo, a gente já está adiantando a história, o povo não se apropriou da terra. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Sempre. O tempo todo que vocês estiverem ali. Não deu alguns anos, o povo já estava na mão dos inimigos, midianitas, filisteus, moabitas, amonitas. O povo já estava lá de novo sendo escravizado, e pior do que uma escravidão no Egito, é você estar escravizado na sua própria terra. Pior, não tão pior, mas entendam o que quero dizer? Do que você estar escravizado lá no mundo, quando você era incrédulo, você estar escravizado hoje na igreja, estar escravizado hoje como crente em Cristo Jesus. Hoje você que é liberto do Egito, ainda sendo escravizado na sua própria terra. Mas é a realidade de muitos crentes que não se apropriaram das bênçãos. Eu não estou falando que bênção é carro, bênção é casa, isso daí, gente, isso é migalha. Tem outras bênçãos que precisam ser exploradas que os crentes não estão explorando. Talvez porque não conhecem e, por não conhecerem, não têm fé, não obedecem, porque não conhecem que é o direito deles, todas essas bênçãos. O autor de Hebreus, ele cita esse versículo aqui. Alguém pode ler lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5? Pode ler? Porque às vezes a gente está preocupado com o nosso sustento, não é? E Deus falou, vocês não precisam se preocupar com isso. Pode ler alguém? Hebreus 13, 5? Seja a vossa vida sem avareza. Sem avareza, contentando-vos com o que tens, porque disse, não te deixarei, nem te desampararei. Ele prometeu isso para Josué e prometeu de novo para você hoje, né, na época da igreja, e o Senhor fará isso. O Senhor nunca vai te desamparar. Ele foi com Moisés o tempo todo, foi com Josué e será com você o tempo todo. O que está faltando para você pegar essas bênçãos? O que está faltando para nós, para recolhermos os frutos maduros? Tem fruto na árvore que é interessante, você só encosta o dedo e já cai. Não é assim? Tem uns que a gente tem que ficar puxando, né? Quebra o galho todo. Mas os frutos de Deus para nós, encostou a mão ali, já é seu. Totalmente seu. Meus irmãos, isso não é nenhum tipo de fantasia, isso é promessa bíblica. Você tem os direitos das bênçãos do Senhor. Tente conhecê-los. Procure alguém que saiba quais são meus
direitos? Quais são os privilégios que eu tenho na obra de Deus, na vida cristã, que eu poderia orar e Deus vai me dar? Procura saber. E aqui você tem, ó, cada promessa que Ele faz é sua em Cristo Jesus. Versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Você tem as bênçãos, promessa da bênção? Tem. É facinho recolher? Totalmente. Mas você precisa ter alguma atitude dentro de você, desenvolvida pelo próprio Senhor. Força. Ninguém aqui é forte. Mas em 1 Timóteo 2, versículo 1, tu fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A força não é sua, é de Cristo. Mas ele fala para você se fortificar na força que há nele. Visitando o irmão Joabe. O irmão Joabe é a simpatia de pessoa. Eu falei, vou lá encontrar um homem todo choroso. Não, abracei o seu Joabe e ele transbordando de alegria. A esposa dele morreu faz alguns dias. Eu não preciso ir lá para ver. Estou vendo aqui, sou Zé de Paula. Quem nunca conversou com ele perdeu a esposa esses dias. Está transbordando de alegria. Não é porque a esposa foi. Mas ele está transbordando de alegria porque a alegria dele não estava na dona Orminda, estava no Senhor. E continua no Senhor. Ele é a nossa força. Você tem que ser forte e tem que ser corajoso. Você tem coragem para entrar num território, tirar os inimigos e se assentar ali, tomar posse daquela terra. Mas você saiba que você sendo forte, sendo corajoso, não é para você apenas. É para os outros que dependem da sua fé. Você sabia que tem gente que depende da sua fé? Tem pessoas que para se manterem fiéis, elas dependem de ver pessoas fiéis. Então ela precisa de você para que ela fique forte, firme. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Não dá para contar com o povo. Precisa contar com Josué. Josué tem que abrir o caminho para o povo. O povo só está seguindo a Josué. Então nós precisamos de pessoas fortes, corajosas no Senhor, para mostrar para nós como que é a vida cristã. Como nos alegrar quando nos abate um grande sofrimento. Aí eu já tenho para quem olhar. Eu olho ali, para este, olho para aquele. Não, mas você não sabe o que eu passei. Talvez alguém, numa experiência dolorosa assim, perdi meu filho. Eu tenho também. Eu olho para a Silvana aqui da nossa igreja. Hoje ela não está aqui. Trabalhando hoje. Eu olho para a Silvânia. Alguém que perdeu o filho. Eu lembro o dia que aconteceu isso. Alguém chegou lá em casa e falou: pastor, tem que ir lá, porque o Eduardinho morreu afogado. O quê? Já me deu tremedeira nas pernas. E eu vou lá. Está lá a Silvânia, cercada de ciganas. Elas chegaram antes do que eu, chorando e consolando a Silvânia, as ciganas. Estava lá a Silvânia, sofrendo, mas testemunhando para as ciganas, né, do amor de Deus e como que Deus cuida. Então, qualquer dificuldade, eu tenho um exemplo. Se não em mim mesmo, mas eu recorro aos outros, porque eu e você é a mesma coisa, concorda? Somos um corpo. Se eu não tenho essa experiência, tem alguém que tem. Então nós recorremos a isso. Então eu tenho um exemplo. Agora,
Se a pessoa não frequenta a igreja, não está com o povo de Deus, ela não sabe nada, não sabe nem o nome dos outros, né? Não sabe nada da vida de ninguém. Mas se você é uma pessoa envolvida na obra de Deus, no reino de Deus, você sempre será consolado e sempre será forte e corajoso. Não a sua força, não a sua coragem. Às vezes eu dependo da força e da coragem do outro. É como aquele que vai atravessar um riozinho, alguma coisa. Eu não tenho coragem, mas ele está lá e falou, não, pode vir. Eu vou na coragem dele. Não aconteceu com você muitas vezes? É assim que é a vida cristã, assim que é a obra de Deus. Então, meus irmãos, hoje nós aprendemos que servos fiéis morrem e deixam brechas. E nós precisamos aprender a delegar. Você precisa aprender a delegar. Delegar é agir como delegado. Delegar é dar ordens, é distribuir tarefas. Quando a mãe sai de casa, ela delega um monte de coisa para os filhos, né? Eu lembro minha mãe, ela falava um monte de coisa, mãe, você já falou. A mãe falava de novo, e repetia, e não esquece de trancar, e falou tudo, não, já falou, e a gente ainda acabava não fazendo. A verdade fica para trás. Você precisa aprender a delegar. Qual é o problema de não delegar? Eu gostaria de perguntar aqui para os irmãos. Qual o problema de pessoas não deixarem instruções para os outros que vêm? Talvez ele está mais velho, talvez ele vai sair daquela função e ele não deixa nada, nem por escrito, nem diretrizes faladas, nada. Qual seria o problema disso? Alguém pode me dizer? Eu penso no egoísmo, porque tem gente muito egoísta e não ensina nada que ele sabe para ninguém. Eu acho que o egoísmo atrapalha muito. Certo? Egoísmo. O que mais? Não tem continuidade, né? Não tem continuidade. E aí essas duas ideias se chocam, né? Porque ele queria tanto que a obra dele fosse consolidada, mas ele vai partir e não deixa para ninguém. O que vai acontecer? A obra vai acabar. Ou seja, por aquilo que ele lutou tanto por aquilo sozinho, não deixou para ninguém e acabou. Pois não. É igual atravessar um animal, um rio, um cavalo, uma boiada, tem que ter um comando. Eu não esqueço, nunca esqueço, quando eu era menino, tinha uns 4 anos, a gente só andava de carrinho, né? Carroça. Aí eu me lembro uma vez que tinha matadouro, atravessava dentro da fazenda e tinha um matadouro. Aí meu pai, o rio estava cheio, aí teve que desengatar o cavalo da carroça. A gente passou empurrando a carroça. E eu e meu irmão ajudou, né? Passar a carroça e empurrar. No matadouro e meu pai atravessar o cavalo nadando, porque o rio estava enchido. Se não tiver um comando, o animal não atravessa. Comando. Disso que nós estamos falando mesmo. Delegar é comandar. Então, é isso mesmo, irmãos. Se você não delega, nunca ninguém estará preparado. Por exemplo, o irmão deu da igreja aí. Louvo a Deus por essa igreja, porque o irmão dá uma oportunidade, um guarda um pouco para o Senhor, e quantas pessoas Deus tem capacitado para estar à frente. Não, essa igreja nem precisa de mim, estou aqui só. Precisa. Não, mas eu estou falando isso porque a gente tem colegas em ministério, que dirigem a igreja e tudo mais. Está sempre aquele chororô. Não tem ninguém na minha igreja que prega, não tem ninguém que dirige, ele faz tudo. Bate escanteio e cabeceia. Então nunca terá ninguém preparado se você não tiver a ideia de que brecha vai ficar aberta.
Então, antes de abrir um rombo que ninguém consegue mais fechar, vai reparando essas coisas, vai preparando pessoas. Mostra controle e egoísmo. Uma pessoa que não delega. O irmão falou, está segurando demais. A gente fala, está agarrando o osso, não larga o osso. Ele rosna e até morde, não encosta no meu osso. Ele põe todo o trabalho dele a perder, que a irmã Marilda falou. Não tem continuidade, foi isso que você falou, não tem continuidade. Se não tem continuidade, você coloca todo o seu trabalho a perder. Aí você está passando uma mensagem. Ele se considerava mais importante do que a obra. É muito interessante isso, porque a obra está acima do instrumento da obra. Peniel teve ali 18 diretores, o 19º é o Tiago Seabra, 19 diretores em 67 anos, uma bênção. Muitos não conhecem quem foram os diretores, e também não precisa, é bom lembrar das pessoas, mas a escola está lá, há 67 anos, mas pessoas trabalharam, se aplicaram, tiveram outros para continuar a obra. Senão você coloca tudo a perder. Pastor, Pois não. tem uma frase quando a gente estuda administração, principalmente voltada a treinamento e desenvolvimento de pessoas, Sim. e fala sobre essa questão que a gente está comentando. E a frase é bem interessante, explica muito. Fala assim: sucesso sem sucessor é fracasso. Então é bem isso que a gente está falando. Sim. Tanto isso dentro das empresas é muito verdade, né? Você tem lá um líder, alguém que faz todas as coisas e não delega nada para ninguém, não distribui tarefas, depois se ele não tá, a empresa não funciona, nada acontece, né? E é a mesma coisa na vida cristã, né? Tem bastante coisa que a gente pode aplicar nesse sentido também. Sim, muito. Obrigado. E eu acho que finalmente o grande problema de não delegar é que você não está seguindo o exemplo de Jesus. Jesus delegou? Toda vez que você pensar, mas eu vou entregar para alguém que não tem a capacidade que eu tenho, não tem tudo que eu tenho, pense em Jesus. Para quem que ele deixou? A obra dele, para quem que ele deixou? Talvez você não deixaria para Pedro, talvez você não deixaria para aqueles 11, né, ou 12, mas o Senhor deixou. Aliás, ele deixou para você também. Foi ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensine todas as coisas que eu ensinei para todas as nações. Jesus nunca saiu de Israel, talvez ele tenha pisado lá em Tiro, Sidom, sul do Líbano, pode ser. Nós não temos total certeza disso, mas de qualquer maneira, ele nunca veio no Brasil. Ele nunca foi para onde você já esteve. E ele falou para nós irmos para esses lugares, fazermos a obra. Então veja que o Senhor Jesus teve um ministério de 3 anos, só 3 anos. E olha a expansão do ministério de Jesus. Em todos os continentes e em todos os países. Ainda não em todas as aldeias e vilarejos. Mas se expandiu de tal maneira. A pessoa tem 40 anos de ministério, morre tudo com ele. Jesus só precisou de 3 anos para invadir o mundo com a mensagem. Que Deus abençoe a todos os irmãos, fiquem firmes e deixem o egoísmo, o orgulho, esse sentimento de propriedade e posse. Seja uma bênção. Comece a fazer discípulos. Para mim, fazer discípulo é isso. Alguém disse: você não fez discípulos se pessoas não te seguem. Não adianta o pai falar: filho, senta aí, aprende tudo que eu vou te ensinar. Não é assim que funciona. Simplesmente o pai vive e o filho vai atrás.
Às vezes segue até a profissão do pai, sem o pai falar nada. Isso é fazer discípulo. Vocês notaram que toda essa exaltação sobre delegar não é para Josué, é para quem? Moisés. Josué só está aqui por causa de Moisés. E Moisés falou tudo para Josué, ele não escondeu nada. E ele usou todas as capacidades de Josué. E daí Deus fez o restante do trabalho. O início e o restante, na verdade, mas Moisés foi grandemente usado por Deus. Que Deus use a vida de cada um aqui. Cada pai, cada líder, cada professor, cada gerente, cada profissional na sua área, sempre delegando, sempre ajudando outros a virem, né? Sabe Libras? Ensina Libras para outro, né? Sabe um artesanato? Ensina para alguém. Claro, nem todos vão querer aprender, né? Nem todos vão querer aprender. Mas se você ensinar uma pessoa, saiba, uma pessoa pode ter um alcance para 20, 30, 100, 500, milhares de pessoas. Às vezes começa com você. Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado pela vida de Moisés. Foi um grande exemplo para nós. Mesmo com o erro dele no final, nós sabemos que o Senhor não jogou fora todo o ministério dele. E ele teve grande influência na vida de Josué. Obrigado também pelo ministério de Josué, que teve grande influência nas nossas vidas. E, ó Deus, livra-nos de sermos egoístas e impedirmos o avanço da Tua obra. Que sejamos pessoas que façamos discípulos e que esses alcancem outros e outros, e a Tua obra seja de uma maneira independente até de nós, ela continue. Nós agradecemos por isso, agradecemos porque na Tua glória receberemos os prêmios que o Senhor tem para nós, e até lá queremos ser fiéis, ajudando uns aos outros. Nós oramos em nome de Jesus, amém.